Eu estou entre os que levam essa pandemia a sério. Sou favorável à quarentena e julgo que Angela Merkel, Boris Johnson, Emmanuel Macron tomaram a decisão certa ao pedirem para as pessoas ficarem em casa. E também tenho procurado submeter a mim mesmo àquilo que os infectologistas têm prescrito, procurando assim lavar as mãos, passar álcool gel nas maçanetas da casa, no volante do carro, e instruído minha família a fazer o mesmo. Contudo, quanto mais eu me dedico a essa tarefa, faço aquilo que costumamos chamar de a minha parte, mais eu percebo que não é suficiente. Porque são muitos detalhes, sabe? De você ter que fazer a asepsia das sacolas de supermercado, limpar maçaneta. Eu trabalho em comunidade e tive que ir lá no Jacarezinho esses dias, porque estamos dedicados à tarefa de distribuir cestas básicas na favela. E aí você volta para cá depois de ter usado luva, máscara e tal, tomado todas as precauções, com aquele mundo de perguntas. Será que fiz o suficiente para evitar o risco de contaminação? E aí então, ontem, me veio, acredito que o Espírito Santo trouxe à minha memória essa passagem extraordinária do Salmo 127, verso 1, parte B. Uma frase: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu gostaria de me dirigir a você, que está preocupado com sua vida, com a vida dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus irmãos na fé, e chamar a sua atenção para o que essa passagem nos ensina. Uma das preocupações dos povos antigos era referente ao risco de invasão, veja, não de um vírus, mas de exércitos inimigos. Então lá estava você, vivendo num canto qualquer do planeta, com sua família, semeando, colhendo, sabe, e procurando, tão somente preocupado em tocar sua vida, quando tomava conhecimento da chegada de uma nação inimiga que vinha para subjugá-lo, subjugar a você, escravizar sua mulher, seus filhos, tomar posse daquilo que com o suor do seu rosto você havia conquistado. É inacreditável como que os seres humanos são maus. Então, o que acontecia? Os povos antigos, as cidades, primeiro construíam suas fortalezas, preparavam os seus exércitos e nessas fortalezas colocavam os sentinelas, que ficavam manhã, tarde e noite a olhar, sabe, ao redor, até a linha do horizonte, a fim de detectar a chegada de um exército inimigo. E aí então o atalaia erguia sua voz e chamava a atenção de todos para a necessidade de se mobilizarem a fim de enfrentarem um adversário que se aproximava. Então, Salomão pensou nisso tudo, que é o autor do Salmo 127. Ele parou para pensar no sentinela, naquelas construções magníficas, aqueles muros que cercavam a cidade, sabe? E no exército com suas armas, e foi levado a considerar a seguinte coisa, que se aplica ao mega problema que a humanidade está enfrentando nesses dias. Sabe? Esse exército pode ser mais poderoso do que somos capazes de resisti-lo. Dependendo do seu tamanho, ele pode derrubar esses muros. Sabe? E o nosso exército, portanto, simplesmente ser dizimado por esse adversário que se aproxima. Então, Salomão não dissuade ninguém de fazer aquilo que lhe cabia fazer. Ele não era contra o sentinela, não era contra a construção de muros, nem o trabalho de preparar homens para resistirem à chegada de um exército adversário. O que ele levava em consideração era o fato de que todas essas medidas eram insuficientes, porque dependendo
do tamanho do adversário, o povo poderia ser dizimado ou feito escravo dos seus algozes. E aí então ele redige essa passagem extraordinária. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não proteger os muros, se o Senhor não cuidar de nós, em vão vigia a sentinela. Sendo assim, ele apresenta um chamado à oração, que a nós nos cabe clamar para que depois que tenhamos agido com consciência, contemos com a misericórdia divina, com esse Deus que guarda de fato. Aí está um outro fato, sabe? Que Salomão fez questão de chamar a atenção de todos. Sabe, parte da realidade é a nossa fragilidade e incapacidade de fazer frente ao nosso adversário. Agora, a realidade toda, veja, não se restringe à nossa fragilidade, sabe? Ela também é composta dessa outra dimensão. Um Deus pessoal, todo-poderoso, que nos ama e que pode manter os seus olhos constantemente sobre os muros da nossa vida. Então eu gostaria de chamá-lo nesses dias de crise a recorrer a essa proteção, sabe? A clamar pelo seu cuidado, sabe? E não apenas isso. E parar para pensar no fato de que essa proteção é real, é a maior de todas, é a única que nos pode fazer ter o mínimo de tranquilidade para que nesse período de crise, sabe, não venhamos a permitir que o medo nos deixe petrificados, a ponto de estarmos fora de um outro combate, sabe, que é a luta pelo exercício de uma solidariedade que vai ajudar um bocado de gente que conhecemos a enfrentar essa crise juntamente conosco, que tem pessoas desempregadas, pessoas aflitas, carecendo da nossa boa vontade. Então nós precisamos permanecer nos nossos postos, sermos referência de equilíbrio nesses dias tão difíceis, e estarmos com a cabeça desalugada dessas preocupações, a fim de que possamos conceber planos de socorro àqueles que conhecemos e que vão precisar do nosso amor.